Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero apresentar um circuito que eu desenvolvi que permite, conectar a minha placa Z80 a uma impressora do tipo paralela, com entrada paralela. No caso aqui a minha LX300, comprada lá no início, meados, vamos colocar assim, da década de 90. Tá? Essa aqui não é nem a LX302, essa é a LX300. Essa impressorinha tem uma porta de entrada paralela e uma serial também. E aí você escolhe qual que vai usar. No caso aqui eu estou usando a porta paralela e para isso eu desenvolvi um circuito com lógica digital pura que permite fazer o controle através do endereçamento, porque na Z80 eu estou trabalhando com mapeamento de memória e mapeamento também de I/O, então eu vou apresentar na primeira parte, do vídeo toda a descrição, e funcionamento desse circuito lógico, e depois numa segunda parte eu vou apresentar a, o, a experiência em si. Nós vamos ver o programa funcionando e imprimindo, controlando literalmente essa impressora, ok? Lembrando que o conhecimento da lógica digital ela se faz importante mesmo nos dias atuais, os dias atuais onde os microcontroladores possuem aí pinos de I/O para uma série de coisas, você pode controlar, você já tem todo um controle. Porque muitas vezes você pode ser necessário dispor de uma lógica digital para fazer uma interface com um dispositivo um pouco mais antigo ou um dispositivo que exija essa interface. Então, conhecer a lógica digital é sempre bom, tá? Então, vamos lá para essa primeira parte do vídeo, que é a parte da teoria, ok? Olá, meus amigos, vou mostrar aqui o circuito, um circuito de lógica digital, e a função dele basicamente é fazer a seleção de endereço, tá? A partir do barramento, tá? Do Z80, fazer a seleção dos endereços que eu preciso, tanto para escrita na porta de dados, quanto escrita e leitura na porta de controle que eu preparei, ou seja, toda impressora tem a sua parte de dados e controle. No caso aqui, o que eu fiz foi, eu separei na minha placa a porta 40 para escrita de dados. Lembrando, eu estou trabalhando no modo unidirecional, no caso da porta de dados, eu só escrevo, ou seja, a impressora não consegue enviar nenhum tipo de dado por essa porta, tá? E a porta 41 é a porta de controle. E nessa porta de controle eu separei apenas dois pinos, tá? Que é o strobe e o buzz. Isso aqui era bem padrão nos micros mais antigos, os computadores, os retrocomputadores da década de 80, como o MSX, ZX Spectrum, TRS-80 e outros, usavam-se basicamente dois pinos, que é mais do que suficiente para o controle da impressora. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Aqui está o barramento. Então, conforme eu coloquei aqui no barramento, basicamente por conta do endereço eu preciso só do pino A6 e do pino A0 na parte de endereços, ou seja, eu estou usando o bit 6 e o bit 0 do barramento de endereço. A parte de dados, claro, eu tenho todos, ou seja, do D0 até D7. E na parte de controle 1280, eu tenho o I/O request, ou seja, a requisição de I/O, o pino de controle de leitura, o pino de controle de escrita, aqui WR, e o pino M1, que é aquele pino que é ativo no primeiro ciclo da instrução. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o circuitinho. O 1 aqui, o circuito que eu coloquei como o 1. Esse pedaço de U2 e esse pedaço de U6, esses caras aqui fazem para mim o controle de endereçamento. Tá? Como que funciona? Esse 74LS139, ou seja, o 1, ele é um duplo decoder de 4 saídas. Então,
com 2 entradas eu consigo ativar uma dessas saídas aqui, tá? Então, usando o controle desses 2 bits aqui, eu controlo esses 4 bits. Então, vamos lá. Quando eu faço um endereçamento, por exemplo, 40, o que vai acontecer aqui? 40 é a escrita de dados. Eu vou ter aqui no A6, eu vou ter 1, tá? É só fazer aí no hexadecimal, né? Para ver aqui, ou binário, desculpa, você vai ver aqui esse bit ligado. Esse bit também vai estar ligado, tá? E este cara aqui também vai ligar em 0, né? Ele ativa em 0 aqui, ó. Então, o que eu vou ter aqui? 1 e 1. 1 e 1 aqui, eu vou ativar quem? A saída Y3 aqui, ó. Eu vou ativar Y3, ok? Tendo ativado o Y3, né, eu ativo essa segunda parte aqui, que é quem vai fazer realmente a mágica. Nessa segunda parte eu tenho A0 e tenho esse auxiliar WRSB, que, né, eu coloquei ele como barrado, porque é quando ele ativa para mim a parte de dados. Conforme eu falei no exemplo, então para 40 eu vou ter este aqui em 1 e este em 0, tá? E todos os outros bits também em 0, na parte de endereço. Então esse cara vai estar em 0. Se esse cara está em 0, eu preciso ativar esse cara. E para ativar esse cara, esse aqui também tem que estar em 0. Então eu tenho que ter 0 aqui no pino 14 e 0 aqui. Para isso, olha, eu tenho RD. Se eu estou escrevendo, eu quero escrever, ou dados é escrita apenas. Então esse cara é levado a 0. Ó. Aqui vai ter 0. Aqui estando em 0, esse cara vai estar em 1. Só que ele passa por um inversor, então aqui eu também vou ter 0. 0 e 0 numa porta ou eu garanto o 0 aqui, ó. 0 e 0. O que eu faço? Eu tenho a escrita agora através daqui, ó. Eu vou ativar Y0. Ativei Y0. Eu vou conseguir jogar 0 aqui e aqui eu tenho 1. Aqui, ó, eu tenho um pino que faz o que? Transfere o LET. Isso aqui é o LET Enable do 74HC ou LS573. Então, o que estiver neste barramento de dados vai ser transferido automaticamente para o barramento de dados da impressora, tá? Porque esse, no caso, esse chip está sempre habilitado, ok? Então é assim que a gente faz, que é feito, né, a transferência dos dados para a porta de dados da impressora, tá? Esse CI aqui, ó, para tirar um pouquinho da dúvida aqui, ó, vamos ver aqui, ó, você tem né, no datasheet, a gente sempre deve consultar o datasheet, você tem aqui, ó, a disposição dos pinos, né? Quando o pino de Enable não estiver habilitado, porque ele habilita em 0, tá? Se ele não está habilitado, está em High, todos os pinos ficam em High. Apenas quando ele está em Low, e aí dependendo da configuração que você tiver nos pinos A0 e A1, você vai habilitar uma única porta. E a habilitação desta porta é sempre em 0, ela é invertida, ok? Agora vamos aqui trabalhar um pouquinho no entendimento da parte da porta de controle, que seria a porta 41. A porta 41 é a mesma coisa, eu tenho o A6 aqui em 1, o M1 em 1 e o I/O request em 0, então eu habilito aqui. E é aqui que também a mágica é feita. No 41, o A0 fica em 1. E aí novamente eu dependo deste cara aqui para saber se eu estou lendo ou se eu estou escrevendo. Se eu estiver escrevendo é a mesma situação, eu vou ter 0 aqui, 1 aqui e aqui, depois da inversão, 0 também e aqui 0. Então eu tenho 1 aqui e 0. Quem eu habilito? Y1, é a primeira porta, é só relembrar do datasheet. Então eu estou no 41 escrita, eu estou habilitando o strobe e o strobe está aqui. Quem é o strobe? Ele é um flip-flop duplo tipo D. E no caso aqui eu vou usar só uma das partes, eu não preciso da outra, tá? O strobe aqui, ele vai entrar em 0, tá? E quando ele entra em 0 aqui, ele sai para 1. Notem que eu coloquei o pino de preset e o pino de clear para 1, porque eu não vou fazer um preset nem um clear, tá? Eu não preciso. E aqui, ó, D0. Quando este cara não está habilitado, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0 o tempo todo. Quando esse cara é habilitado, eu caio aqui em 0 e aqui em 1. Ou seja, eu crio aqui em seguida uma rampa de subida. Aqui estava em 0 e eu vou criar uma rampa de subida.
que é, né, aonde esse clock habilita segundo o datasheet dele aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Tá, ó, na tabela verdade dele dá para ver isso aqui, ó. Opa. Tá? Eu tenho aqui, ó, o clock na borda de subida é que eu faço a transferência. Se em D tiver nível lógico high, a saída Q vai para high e a Q barrada inverte, claro. E aqui, se estiver em low, também em low. Ou seja, eu faço apenas a transferência do estado do que eu preciso. Tá? E aqui eu vou aplicar num buffer e levo para o pino de strobe. Notem que mesmo depois que eu desseleciono, o estado aqui é garantido, tá? A mesma coisa aqui, ó. Mesmo depois que eu desabilito a transferência, o que eu tenho aqui é garantido. E assim eu garanto que o estado, que a impressora paralela, né, a impressora possa ler tanto o estado que eu ativei para strobe quanto a parte de dados, ok? Porque isso acontece em menos de microsegundos, né? Ou seja, fiz o endereçamento, joguei o dado, a partir do momento que eu não estou mais endereçando, estou fazendo outra coisa, acabou o controle aqui, acabou. Então, por isso que eu preciso, né? No caso, desculpa, de um let aqui, tá? Que para garantir que os dados fiquem aqui, e de um flip-flop para que o dado que eu tenha colocado em D0, porque aí só me interessa D0, possa ficar aqui, ó, tá? O estado desse bit. No caso do buzz é a mesma coisa, só que aqui eu vou ter habilitado o que? O RD. Esse cara vai estar em 1 e esse cara também vai estar em 1, correto? Só que, desculpa, aqui vai estar em 0. 0 e aqui 1. 1 e 1 aqui também 1, tá? Então eu vou ter 1 aqui. 1 e 1. Eu vou habilitar este cara aqui, o buzz. Aqui vai para 0. E quando eu coloco 0 aqui, ó, eu transfiro automaticamente por este buffer 74LS125 o estado que tiver aqui, que é transmitido também por esse outro pedacinho do 74LS32, o 2, através do buzz. Eu leio o estado da saída, né? Para a impressora é uma saída e para a minha placa é uma entrada. Eu vou ler o estado deste pino e vou colocar ele em D1. Então, ao ler D1 lá, eu vou saber isso. E notem que este cara, esse 74LS125, ele tem uma jogada que é o seguinte: ele é um buffer em tri-state. Olha aqui a portinha, desculpa, a tabela dele, né? Ó. Lá me diz o seguinte: independente do estado aqui, ó, independente do estado que eu tiver aqui na porta A, na minha entrada de habilitação do buffer, se eu estiver em high, eu coloco em alta impedância a saída, tá? Porque aqui, ó, eles estão chamando aqui, ó, de, né, C, A, que é a entrada, o C é o controle do buffer e o Y a saída. Então dá para entender aqui, ó, ok? Então eu vou jogar em tri-state. E isso é importante porque quando eu não estiver com o buzz ativado, eu não interfiro no meu barramento. Se fosse qualquer outro CI aqui que não me garantisse o tri-state, um tri-state, eu teria problema aqui. Eu tenho que, no caso, quando eu estou entrando com dados num barramento de um microprocessador, eu tenho que garantir que isso seja do tipo tri-state. Eu não posso colocar nada aqui, pendurado aqui, porque eu estou aqui, ó, direto, que não seja tri-state, porque aí eu vou interferir no barramento e nada mais vai funcionar, ok? Então, basicamente, senhores, esse é o circuito. Aqui eu tenho os capacitores de desacoplamento necessários, um capacitor de filtro pequeno, LED de funcionamento, enfim. E aqui a pinagem que eu adotei para o conector, né, que eu pretendo implementar na porta, que é bem próximo de outros computadores retrôs. Mas aqui também eu não estou muito preocupado com o padrão, porque o cabo vai ser bastante específico, até porque a minha placa é bastante específica. Então, basicamente, a parte da teoria é essa.
Olá amigos, voltamos para a experiência, né? Bom, aqui é a placa Z80, essa aqui é a placa auxiliar de teclado, né, e display dela, de controle. E aqui no protoboard eu tenho aquela lógica digital demonstrada anteriormente, ok? Eu tenho aqui bastante, né, esse monte de fio aqui, porque daqui sai do barramento da placa, tá? Eu estou trazendo dados e controle da Z80 para cá. E aqui eu também tenho uma placa auxiliar com alguns LEDs que eu usei para testes e antes de usar, né, a própria impressora. Então eu tenho LED de dados, tenho um LED aqui para strobe e tenho aqui uma chavinha para buzz, por exemplo, né? E outros fios aqui, mas aquela lógica está embutida lá. Peço desculpas aqui pela organização, mas é que o que eu consigo com uma mesa pequena. Eu vou levantar um pouquinho. Agora eu vou carregar o programa, tá? Então vamos resetar aqui, né? Aí ele já abre ali a tela de menu. O 2 aqui para receber arquivo, Ctrl Alt S, protocolo é o Xmodem, ele já está no subdiretório e o arquivo vai ser aquele ali, lpt drz80.bin. Teclou Enter, carregou, está na memória já o programa, ok? E agora basicamente o que eu vou fazer é imprimir, né? Então eu vou pressionar aqui a tecla Go e a folha vai começar a sair ali. Vamos lá? Vou levantar um pouquinho. Barulhinho gostoso, hein? Esse form feed tá do próprio programa, eu que pedi para fazer, tá? Então aqui dá para ver certinho o texto, tá? Dá para ler o texto que eu escrevi, que eu coloquei, né, dentro da memória e pedi para imprimir. E aqui os 255 primeiros bytes a partir do endereço 8000, que é o endereço da RAM, que seria o próprio programa que está rodando momentaneamente ainda em memória RAM. E eu vou passar ele agora para a parte do monitor, só as funções realmente que interessam, que de parte de impressão, que nada mais são do que Alt e IN. Eu faço um Alt para a porta 40 quando eu quero colocar o dado, um Alt para a porta 41 quando eu quero ativar o pino de strobe, ativar ou desativar, trabalhar, e eu faço um IN do pino de buzz, né? Eu faço a leitura do buzz para saber se a impressora está ou não ocupada, se ela pode ou não imprimir. Ok, senhores? Bom, senhores, é isso a experiência, né? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você usa circuitos lógicos de vez em quando, pura lógica, ou se você mistura um pouco da lógica com um microcontrolador, alguma coisa do tipo, se você já teve alguma experiência relacionada com impressora paralela e algum outro microcontrolador. Eu, por exemplo, tenho uma que eu quero trazer em breve, que eu fiz uma impressão, controle de uma impressora do tipo com o PIC, né, com o microcontrolador PIC. Tá? Então, em breve eu também quero trazer essa experiência. Então, deixa aí nos comentários, ok? Eu vou pedir para deixar o like, tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal, sempre ajuda, né? E agradecer muito a quem assistiu até agora e até o próximo vídeo.